E se eu te dissesse que a chave para aliviar a rinite alérgica pode estar na saúde das usinas de energia de nossas próprias células? Olá, eu sou a tia Sandra e hoje a gente vai fundo no caminho do conhecimento. Vamos desvendar juntos um artigo científico fascinante que explora exatamente essa ideia, mergulhando na bioquímica por trás de um problema tão comum para entender como um composto natural pode atuar lá no nível molecular para quebrar um ciclo vicioso de inflamação. Então, olha só nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é a rinite alérgica de verdade. Depois, vamos descer para o nível celular e entender o círculo vicioso da inflamação. Na sequência, eu apresento a nossa chave protetora, a SIRT1, e o papel do resveratrol. Aí a gente confere as evidências do estudo e, no final, a gente amarra tudo para ver como esse ciclo é quebrado. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo começo, né? A rinite alérgica comum, que na verdade é bem mais do que um simples espirro. A definição formal é essa aí, uma doença inflamatória crônica da mucosa nasal, com todos aqueles sintomas que a gente conhece, como espirros, coriza, congestão, e que, nossa, afetam muito a qualidade de vida. Mas o ponto crucial aqui, que a literatura científica sempre destaca, é que os tratamentos que temos hoje, em sua maioria, eles lidam com os sintomas. Sabe, eles apagam o fogo, mas não investigam o que está causando o incêndio lá na raiz do problema. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa a ficar fascinante, porque o problema central que esse estudo vai atrás não está lá no nariz, está bem aqui dentro, ó, a nível celular. Estamos falando do famoso estresse oxidativo. Basicamente é um desequilíbrio. Pensa assim, nosso corpo produz umas moléculas meio instáveis, as espécies reativas de oxigênio, ou ROS. É como se fossem faíscas dentro de uma fábrica. Um pouquinho de faísca, tudo bem, faz parte do processo. O problema é quando tem faísca demais e o sistema anti-incêndio do corpo não dá conta. Aí, essas faíscas começam a queimar tudo, a danificar a nossa maquinaria celular. E olha só o resultado desse incêndio celular. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica. Repara bem na imagem do meio, essa do grupo LPS, que é o grupo que simula a inflamação. Olha o estado das mitocôndrias, as nossas usinas de energia. Elas estão completamente inchadas, danificadas, com a estrutura interna toda bagunçada. Dá pra ver que elas estão sofrendo, né? Estão doentes. Agora, de onde veio todo aquele dano? Olha que incrível essa imagem. Essa fluorescência verde bem intensa, de novo ali no grupo LPS, ela está mostrando exatamente a causa. Uma produção gigantesca de ROS. São as faíscas, lembra? Essa explosão de estresse oxidativo que está literalmente fritando as mitocôndrias que a gente acabou de ver. E aí é que o problema se complica de verdade, porque uma mitocôndria danificada, doente, ela começa a funcionar mal e, adivinha, ela produz ainda mais ROS. Ou seja, a gente entra num ciclo vicioso que não tem fim. A inflamação gera estresse, que danifica a mitocôndria, que gera mais estresse e por aí vai. É um ciclo que se autoalimenta. A grande pergunta que fica é: como é que a gente quebra isso? Pois bem, para quebrar um ciclo vicioso, a gente precisa de um herói. E é aqui que entra a protagonista da nossa história molecular. Vamos conhecer a SIRT1 ou sirtuína 1. Pensa nela como se fosse a reguladora mestre da célula. Uma espécie de gerente de manutenção geral. Quando a SIRT1 está ligada, quando ela está ativa, ela coloca a casa em ordem, melhora a saúde das mitocôndrias, combate o estresse oxidativo e ainda por cima ajuda a suprimir a inflamação. O grande problema que os estudos em rinite alérgica mostram é que justamente nesse cenário, a atividade dela parece estar bem baixinha, meio desligada. Ok, então se a SIRT1 é o interruptor que a gente precisa ligar, a pergunta é: como? Como a gente faz para ativar essa enzima? É aí que o resveratrol entra na nossa história. E olha que legal a abordagem dos pesquisadores. Antes mesmo de ir para a bancada do laboratório, eles usaram ferramentas computacionais super poderosas. Dá uma olhada aqui na esquerda. Essa análise de redes previu que tanto a rinite alérgica quanto o resveratrol tinham um alvo em comum. E quem era? Exato, a SIRT1. E agora, olha aqui do lado direito. Isso é que chamamos de docagem molecular. É uma simulação que mostra perfeitamente como a molécula de resveratrol se encaixa no sítio ativo da proteína SIRT1. É como uma chave entrando na fechadura. Isso deu aos cientistas uma base teórica muito, muito sólida para continuar. Bom, com uma teoria tão forte na mão, era hora de ir para o laboratório e ver se a coisa funcionava na prática. Vamos mergulhar agora nas evidências do estudo. Mas antes, um conceito rapidinho e super importante.
A gente precisa conhecer dois tipos de células do nosso sistema imune: os macrófagos. Pensa assim, os macrófagos M1 são a tropa de choque. Eles chegam para atacar, para promover inflamação e combater o que está errado. Já os M2, eles são a equipe de reparo. Eles vêm depois para acalmar a inflamação, limpar a bagunça e consertar o tecido. O que acontece na rinite alérgica é que temos um desequilíbrio, com muito M1, muita tropa de choque em ação. E agora se liga nesse resultado. Essa imagem é de uma técnica chamada citometria de fluxo, e ela mostra exatamente o que aconteceu com os macrófagos. Olha só, o tratamento com resveratrol, o RES, fez o quê? Diminuiu a quantidade de macrófagos M1, aqueles pró-inflamatórios, e ao mesmo tempo aumentou a turma do M2, os anti-inflamatórios. Em outras palavras, o resveratrol ajudou a trocar a tropa de choque pela equipe de reparo. Ele modulou a resposta imune de um perfil de ataque para um perfil de resolução. Lembra das faíscas do estresse oxidativo, do ROS? Olha esse gráfico. Ele mostra que o tratamento com resveratrol reduziu, e reduziu muito, os níveis de ROS dentro das células. Mas a parte mais genial vem agora. Repara na última barrinha. Ali, os pesquisadores inibiram a CYP1. E o que aconteceu? O efeito protetor do resveratrol sumiu. Isso é a prova de fogo de que a ação do resveratrol depende sim de ele conseguir ativar a CYP1. Ok, tudo isso no nível celular é fantástico. Mas e na prática? E os sintomas? Bom, é isso que esse gráfico mostra e é a parte mais impactante, eu diria. Em modelos animais de rinite, o resveratrol diminuiu em mais de 50% a frequência de espirros e aquele ato de ficar esfregando o nariz. Isso é incrível! Estamos vendo a conexão direta, arrumar a bagunça lá na célula, resulta em alívio dos sintomas que a gente vê e sente. Beleza. Então agora que a gente viu todas as peças do quebra-cabeça, vamos montar tudo e entender a visão geral desse mecanismo. Então, resumindo a ópera, o que aprendemos? Primeiro, a rinite alérgica se mantém por causa daquele ciclo vicioso de estresse oxidativo e inflamação celular. Segundo, o resveratrol entra em cena e ativa a nossa proteína protetora, a SIRT1. Terceiro, com a SIRT1 ativa, a saúde das mitocôndrias é restaurada e aquele monte de ROS diminui. Isso leva ao quarto ponto. As células imunes mudam do modo ataque para o modo reparo. E o resultado final? Os sintomas da rinite e a inflamação lá no nariz são aliviados. O resveratrol, ativando a SIRT1, literalmente quebra o ciclo. Ufa! Fomos fundo, né? Se essa análise detalhada ajudou a clarear as coisas, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Assim, a gente leva o conhecimento científico de qualidade para mais e mais pessoas. Espero de verdade que essa nossa jornada tenha sido útil para entender os mecanismos tão complexos por trás de uma condição que afeta tanta gente. E para a gente fechar, eu quero deixar uma reflexão no ar. Pensa comigo, o estresse oxidativo e o mau funcionamento das mitocôndrias não estão só na rinite. Eles são a raiz de muitas e muitas condições crônicas. Então a pergunta é, entender mecanismos como este, que focam na saúde da nossa célula, como isso pode mudar a nossa abordagem sobre saúde e bem-estar no futuro? Fica aí a reflexão. Agradeço demais a companhia nessa jornada de conhecimento e a gente se vê na próxima.